quarto domingo do tempo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria. Já atravessamos a metade do tempo quaresmal e já sentimos chegar o momento de celebrarmos a Páscoa do Senhor. E o convite deste domingo é o convite à alegria. A própria festa do Pai Misericordioso manifesta isso. Neste tempo da Páscoa, a palavra de Deus nos fala hoje do coração misericordioso do Pai e, como consequência disso, da reconciliação operada por Ele conosco através de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus nos reconciliou consigo e também nos confiou o ministério da reconciliação. Não apenas Ele se reconciliou, mas também nos deu este ministério. E a expressão máxima deste ministério da reconciliação entre nós é o sacramento da reconciliação, no qual nós experimentamos a misericórdia de Deus, seu amor e o seu perdão. Hoje, a palavra de Deus nos coloca no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Se trata do coração ou do centro literário desse Evangelho, mas também é o centro teológico. A imagem que Lucas tem de Deus é a de um Deus cheio de misericórdia. E este Deus cheio de misericórdia se revelou a nós no rosto de Cristo. E aqui então, o capítulo 15 é uma espécie de evangelho dentro do evangelho. O capítulo 15 é conhecido como a parábola da misericórdia. É uma só parábola, mas contada em 3 tempos, em 3 histórias. Se você observar o seu folheto, na leitura do Evangelho, vai notar que se começa com os primeiros 3 versículos do capítulo 15 e depois se dá um salto para o versículo 11. Exatamente porque seria muito longo para ser lido durante uma leitura litúrgica. E o cerne, de fato, desta parábola da misericórdia é a história do pai e dos 2 filhos, que antigamente se chamava parábola do filho pródigo, mas que na verdade nós sabemos que é a parábola do coração misericordioso do pai. E as 2 histórias anteriores são a do pastor que, tendo 100 ovelhas, uma se perdeu no deserto, e ele não descansou enquanto não a encontrou, e depois de tê-la encontrado, a levou em seu regaço para casa, chamou os vizinhos e os amigos, e lhes disse: alegrai-vos, porque eu encontrei, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E a segunda história é a de uma mulher que, tendo 100 moedas, ou tendo 10 moedas, perdeu uma, e então ela acendeu a lamparina, varreu a casa, até encontrar a moeda, e quando a encontrou, chamou suas amigas e lhes disse: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. E esta terceira história é a do pai, que ao final diz ao filho: era preciso que nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto, estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou à vida. Então o convite é: alegrai-vos. É o convite na parábola. E este é o domingo da alegria. E assim então, somos introduzidos neste espírito, no tempo quaresmal, no espírito da alegria, porque Deus é misericordioso. Nesta única parábola, contada em 3 histórias, porque
O que o Evangelho diz é: Jesus descontou esta parábola. Não estas parábolas, mas apenas uma, apesar de serem 3 histórias. Contou para quem? Para os fariseus e para os escribas, porque eles o criticavam pelo fato de acolher os pecadores e de fazer refeição com eles. Então esta história é para os justos, para aqueles que procuram no dia a dia fazer a vontade de Deus, porque era isso que os fariseus e os escribas procuravam, embora de uma maneira que não condiz com o espírito do Evangelho, mas era uma busca sincera, sim. E aqui então nós temos uma intensificação da imagem daquele que é perdoado ou daquele que é encontrado. A primeira é uma ovelha entre 100. A proporção é 1 para 100. A segunda é uma moeda entre 10. E a proporção é esta, de 1 para 10. E a terceira é a de 2 filhos. E a gente pode dizer que perdido não estava apenas o filho pródigo, mas também o irmão mais velho. Cada um ao seu modo estavam distantes do pai. Cada um deles estava distante do pai. Um porque tomou distância mesmo. O outro porque, mesmo estando ali junto, seu coração estava distante. Então era perda total. E na primeira história é uma simples ovelha. Na segunda história já é uma moeda de prata. Na terceira história é um filho amado. Ou são 2 filhos amados. Por isso então há uma intensificação aqui. O coração de Deus nada perde. Desde um filho amado até aquilo que o mundo pode considerar uma simples ovelha em um rebanho de 100. Para o coração de Deus, cada um é precioso. Nada se deve perder. Ninguém se deve perder. Por outro lado, nessa parábola a imagem de Deus é muito inclusiva. A primeira imagem é a do pastor. O pastor não era uma pessoa reverenciada na sociedade de Israel, mas ao contrário. Por ter uma vida nômade, o seu estilo de vida não era apreciado pela sociedade israelita. E o pastor não era bem visto, portanto. Era uma pessoa desprezada do ponto de vista social. A segunda imagem é a da mulher, que na sociedade israelita desempenhava um papel inferior ao do homem. Esta é uma das imagens de Deus na parábola, uma mulher. E a terceira é a de um homem, um patrão de casa, pai de 2 filhos varões, e um homem rico, porque ele tinha empregados. Ele estava no topo da sociedade israelita. Ele era a referência para qualquer homem ou mulher da sociedade. A imagem de Deus também é esta. A imagem que Jesus nos apresenta de Deus, a ninguém exclui também. E aqui então, no momento mais alto da parábola da misericórdia, ele nos fala do pai e dos 2 filhos. O filho mais novo diz ao pai: dá-me a parte na herança que me cabe. De fato, o livro do Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 27, se aplicado à situação dos 2 irmãos, diria que o mais velho, o primogênito, tem direito a 2/3 da herança, e o mais jovem direito a 1/3. Porém, é preciso primeiramente que o pai morra, para que esta herança seja dividida entre ambos. E o que a parábola nos mostra na atitude do irmão mais moço é a de que para ele o pai já estava morto. Esta é a situação daquele jovem. O pai está morto. Dá-me a parte da herança. Era filho de um pai vivo que ele considerava morto para si. E o pai lhe dá a parte da herança. E poucos dias depois, foi somente o que ele esperou,
ele foi para um lugar muito distante. Pensando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus e o seu público são judeus, este lugar muito distante a que Jesus se refere é tão distante que extrapola as fronteiras de Israel. Se trata de um país estrangeiro, porque ali se criam porcos e em Israel não se criam porcos. O porco é totalmente banido do mundo judaico. E este mais jovem, ali naquela terra estrangeira, esbanja tudo o que possui. E vindo à fome, então ele se vê obrigado a procurar emprego, e o que lhe dão é a tarefa pior que um judeu poderia receber. Seria, na verdade, inaceitável para um judeu: cuidar de porcos. O livro do Levítico, no capítulo 11, no versículo 7, fala do porco como um animal impuro. Os judeus podem comer os animais do casco rachado, né? Mas somente aqueles que ruminam. O porco está fora da cadeia alimentar dos judeus. E não somente o porco, mas também o coelho, o avestruz, peixes de couro. Existe toda uma regra alimentar no judaísmo com base na lei de Moisés. E aquele homem então tinha que cuidar de porcos, tamanha se tornou sua indignidade, ele como judeu. E diz a parábola de Jesus que ele tinha fome. A expressão de Jesus é difícil de a gente entender também na língua grega, lá do Evangelho. Mas a explicação que um exegeta que escreveu sobre as parábolas de Jesus, um dos maiores, chamado Joaquim Jeremias, sobre as palavras a respeito da fome do jovem, é esta a explicação. Ele tinha fome, mas como ninguém lhe desse de comer, ele considerava comer da comida do porco. Então era esta a situação dele. Tinha fome, e como não lhe dessem de comer ali onde ele trabalhava, ele pensava em se alimentar com os porcos também. Então a situação dele chegou ao fundo do poço. Então nesse momento é que ele se levanta e se recorda da casa do pai. A parábola não fala de contrição, se ele de fato estava contrito, mas fala de uma necessidade tamanha que o arrastou de volta ao pai. Porque de fato, longe do pai, o que existe é ilusão, fome e morte. Então ele decide voltar para o pai e ensaia um refrão para dizer ao pai: pequei contra Deus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Da parte do pai, Jesus nos conta que ele avistou ao longe o filho que se aproximava. Entendamos que o filho nem mesmo chegou a bater a porta do pai. O pai já o avistou ao longe. E aqui nós podemos imaginar que o pai tantas vezes olhou o horizonte para ver se o filho voltaria. E em uma dessas vezes, ele tem a alegria de ver o filho voltar. E aí então a parábola nos diz: ele correu ao seu encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. Este pai da parábola de Jesus é diferente da imagem do pai a que os ouvintes estavam acostumados. Porque na sociedade israelita, o pai é o patrão de casa, e na família todos se dirigem a ele como Senhor. Ele não vai ao encontro de ninguém, todos é que têm que ir ao encontro dele. Mas o pai misericordioso é ele que corre ao encontro do filho, porque o amor de Deus corre por primeiro ao nosso encontro. E aí então ele o cobre de beijos. Na Sagrada Escritura, o beijo é o sinal do perdão, da reconciliação. É aquilo que na Sagrada Liturgia, na missa, corresponde ao ósculo da paz. E imediatamente manda que lhe deem uma túnica nova,
anel e sandálias. O anel significa que ele voltou a pertencer à família. Traz as insígnias da família. E as sandálias, com a túnica, simbolizam que ele é um homem livre, de novo, não um escravo. E manda matar para ele o novilho gordo, isto é, aquele animal que é reservado para os principais acontecimentos, como por exemplo uma festa de casamento, ou uma festa de Páscoa, ou mesmo a visita de um hóspede muito ilustre. É esse o novilho cevado que ele manda matar para a festa. Esta é a festa do pai que recebe o filho com saúde, como disse o servente ao filho mais velho. Se o foco da história fosse o pecador, Jesus teria terminado por aqui, porque nós teríamos atingido o clímax, o momento em que o pai recupera o filho, em que o filho pródigo volta para casa e tudo fica bem. Mas o foco da história não é o pecador, é justamente aquele que se considera justo. No momento em que Jesus conta a parábola, são os fariseus e os escribas. Neste momento em que nós celebramos a missa, somos nós. Somos nós que procuramos dia a dia ser bons. Nós que procuramos dia a dia ser justos, viver a justiça de Deus, praticar a nossa fé, levar a sério o que a palavra de Deus nos diz. Essa história é para nós. E aqui então, o comportamento do filho mais velho é o comportamento que o justo não deve adotar. Ele volta do trabalho, ele está ali, laborioso, junto ao pai, mas o seu coração está distante dele. No momento em que ele ouve os barulhos da festa, e que ele é informado do que está acontecendo, ele se recusa a entrar. Quem quer ser filho do pai, não pode se recusar a ser irmão do outro. Quem quer participar verdadeiramente da festa do pai, não pode deixar de entrar na festa da reconciliação. E aqui então, o pai também lhe sai ao encontro. Entendamos que o pai não tem predileção pelo filho mais novo. Ele ama a ambos. E ele sai ao encontro de ambos. Ele também vai ao encontro do irmão mais velho. E este irmão mais velho, então, recebe o pai com palavras de acusação. Este teu filho. É assim que o irmão mais velho se dirige ao pai falando do irmão. Ele não o chama mais de irmão, porque ele o despreza. E ele ainda acusa o pai, porque ele diz, esse teu filho, como se dissesse, essa criatura que tu puseste no mundo, é culpa tua que ele seja assim. E o pai então lhe diz, é preciso que nos alegremos, porque este teu irmão estava perdido e foi encontrado, como a ovelha e como a moeda, estava morto e voltou à vida. Nas palavras do pai, há também veladamente uma reprovação à atitude do filho mais velho, exatamente porque ele diz, este teu irmão, e se ele não for teu irmão, filho meu, tu também não és, porque ele é meu filho que eu recuperei. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ensina que no nosso afã de justiça, nós não podemos guardar no coração nenhum mal secreto contra Deus, nenhum rancor secreto contra Deus, como aquele filho mais velho tinha. Tanto tempo que eu te sirvo e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos, como também nenhum rancor secreto contra o próximo, a ponto de não querer chamá-lo mais de irmão. E na primeira leitura de hoje, a palavra de Deus nos ensina qual é o nosso caminho, qual é a meta do caminho deste nosso peregrinar pelo mundo, vivendo a misericórdia e a reconciliação com Deus. No Êxodo, era o país de Canaã, o país de Israel, onde o povo comeu dos frutos da terra. Neste Êxodo da nossa vida, é a casa do Pai,
onde participaremos da festa da reconciliação, do banquete que o Pai misericordioso oferece a todos os que são seus filhos. Entremos desde já nesta festa. Aceitemos o convite do Pai misericordioso, que insistia com aquele irmão mais velho para que ele entrasse na festa. Que o Espírito Santo abra nossos corações para que nós imitemos o amor misericordioso do Pai. Amém. Fiquemos de pé. Professemos a nossa fé.